Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar tanto o nosso microfone aqui de Bluetooth, super novo para esse projeto maravilhoso, que é a leitura do livro Planeta Yas 1, a história de uma das humanidades exiladas que habitam a Terra. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, que fala sobre o segundo século de regeneração do planeta Yas, ditado pelo espírito Luiz Afonso. Então, ele que estava lá acompanhando todo esse projeto regenerativo de Yas e vem nos explicar como foi que aconteceu, né, a transformação de um planeta de provas, expiações, que sofreu 4 grandes guerras mundiais, que sofreu exílio, que sofreu a transição, que teve um primeiro século de regeneração que reestruturou todas as questões financeiras, de igualdade social, foi uma introdução melhor de um sistema cooperativista. Então, como que eles começaram a sobreviver, sendo que o Estado Maior era o detentor de maiores riquezas, né? Então, tudo isso é explicado aqui, né, de uma forma superficial, porque nós também não temos como comparar tudo de um planeta de outra galáxia com o nosso planeta e a nossa galáxia. Tem coisas que nós não teremos condições de compreender ainda. Mas deixa aqui nos comentários o que você ainda não entendeu do livro Planeta Yas, se você já comprou na Madras, ou você comprou com a gente, ou você comprou na época do site do regenerai.com.br, que aos poucos nós vamos tirando as suas dúvidas, tá certo? Então aqui no capítulo 4, Luiz Afonso ele dita o seguinte: o segundo século de regeneração foi mais voltado para as novas descobertas científicas e para a espiritualização da humanidade, que cresceu com toda a educação desenvolvida para o meio ambiente e harmonizada com as suas questões interiores. Aos poucos, os seres humanos entendem que precisam dividir conhecimentos e trabalhar juntos, intensificando comportamentos divinos e éticos na ciência, na tecnologia e na sociedade como um todo. A fase atual era dominada pelos cientistas moralmente avançados que reencarnaram na época da transição e experimentaram a dor e o sofrimento da falta de conforto e de bem-estar com a natureza. O ser humano iásico percebia, lentamente, ia percebendo que a solidariedade era a melhor forma de se relacionar e sobreviver a todos os cataclismos causados por ele mesmo. Então, nós estamos falando aqui dos iásicos como uma sociedade em evolução, assim como nós, terráqueos. A sede de poder e ganância dava lugar agora a uma mentalidade de cidadania muito forte. E todos os responsáveis humildes que estragaram o planeta foram os mais cobrados para a reestruturação do ambiente ecológico e reencarnaram com muitos compromissos de reparação global. Então, às vezes, já encarnaram em famílias ou com certo suporte, para fazer a sua reparação. Então, nem todos os que estavam em condições de evoluir foram exilados, tá, pessoal? Muito importante a gente entender isso, que nem todo mundo foi exilado. 1/4 da população ainda estava encarnando em Yas. Os mais rebeldes e senhores da razão atualmente se encontram encarnados na Terra, para nossa tristeza. Muitos ainda repetindo os mesmos comportamentos egoístas e ambiciosos na globalização das superpotências. Então, a gente também não pode ser ingênuo de achar que só porque eles passaram, só porque nós, iásicos, viemos exilados para a Terra, que nós estamos 100% regenerados. Muitos ainda não estão nessa vibração do amor, da caridade, de crescimento espiritual, lamentavelmente. Gostaria muito de ter boas notícias cristãs
e dizer que eles se melhoraram e evoluíram após o exílio, mas, por nossas últimas pesquisas, isso não é verdade. Lamentavelmente, alguns continuam acumulando bens para uso próprio. Existem seres desumanos ainda que serão reexilados por rebeldia às leis da natureza e contrariedade criminosa divina. Por causa de seu nível de conhecimento, não podem alegar ignorância, ou seja, são espíritos muito conscientes do que eles vieram fazer, que já foram chamados a atenção em muitas encarnações, e depois nós vamos ter mais detalhes sobre isso nos próximos capítulos. Fique aqui conosco. O sistema de identificação das pessoas em IAS é psicomédico e tornou-se cada vez mais energético, ou seja, a medicina era mais psicológica nesse período e cuidava-se do corpo humano iásico, que já estava bem diferente do corpo humano dos terráqueos de hoje. As sensações do corpo astral, do perispírito, eram bem visíveis por todos os habitantes. Os poderes espirituais daquela humanidade cresciam rapidamente, chegando ao ponto de eles ficarem dependentes de artefatos materiais para diagnosticar doenças e fazerem exames de rotina em hospitais públicos, comunitários e centros espirituais, por exemplo. Alguns começaram a levitar e, graças à espiritualização, depois dos processos enormes de sofrimento e dores, a maioria das pessoas apresentavam fé muito superior do que no começo de suas encarnações. Algumas exageravam o tamanho desequilíbrio que sentiam em seus condicionamentos mentais, de conforto material e despreparo de conhecimentos, mas sempre havia ajuda para que vivessem cada vez mais equilibrados. As terapias emocionais eram diversas, as tecnologias e as medicações também. Tudo foi crescendo visando a saúde mental. Afinal de contas, já sabíamos que o corpo é reflexo do estado do espírito ao longo da sua história. As gerações regeneradas caminhavam naturalmente para um estado de felicidade maior cada vez que desenvolviam descobertas públicas de bem-estar científico. E isso se intensificou bastante no segundo século, o qual chamávamos de século da iluminação medicinal. Os cientistas desencarnavam cada vez mais conectados com os planos espirituais superiores e suas mentalidades eram mais assistenciais e mais divinas. Então, Luiz Afonso vai explicando aqui, como os cientistas eles estavam cada vez menos céticos, cada vez vivendo mais, cada vez fazendo mais pelo próximo e foram descobrindo esse prazer da doação, esse prazer de viver junto, de colaborar com a coletividade, e não apenas para acumular bens materiais e luxo individual, e sim um trabalho coletivo, um trabalho que fosse mais vitorioso para todo o planeta. Pensava-se mais no coletivo, Então toda essa visão de cooperação já estava evoluindo muito mais no segundo século de regeneração, conforme aqui o nosso capítulo 4. Bem, nosso próximo capítulo, que é o capítulo 5, vai falar sobre a sexualidade no mundo de regeneração. Se você não quer perder, continue aqui assistindo os nossos vídeos sobre o planeta Yas, a história de uma das humanidades exiladas que habitam a Terra. E compartilhe, ative o sininho, chame seus amigos para assistirem desde o início da playlist, que vale a pena. Um grande abraço e até a próxima!